Einheit macht stark. A união faz a força. Esse é um lema que se inicia na Alemanha após a ascensão do Império Germânico sob a égide da Prússia como um todo. Essa expressão alemã traduz o espírito dos germânicos de criarem uma nova atmosfera social pautada numa sociedade industrial e dada ao militarismo. Após a vitória dos prussianos sobre os franceses em meados de 1871, com a fragorosa derrota do exército francês na Batalha de Sedan e a deposição de Napoleão III na Guerra Franco-Prussiana, no final das contas, a Alemanha ascende como uma potência imperialista e industrial na Europa. Tudo, a diplomacia bismarckiana, mesmo sendo cautelosa e pragmática, acaba tendo seus deslizes, sobretudo na Conferência de Berlim de 1882, em que é dividida a África, de maneira que Portugal e o Reino Unido têm conflitos sobre possessões na África, sobretudo na parte central do continente. Portugal tinha o interesse de unir Angola e Moçambique de uma só forma contígua. Entretanto, o Reino Unido tinha o plano de expansionismo do Cairo até a ponta sul da cidade do Cabo, na África do Sul, criando inclusive uma ferrovia financiada por Cecil Rhodes, o imperialista e explorador dos terrenos africanos. A grande jogada da diplomacia bismarckiana foi fazer um jogo de tensões entre o Reino Unido, entre a França, entre a Rússia e o Império Austro-Húngaro. O Império Austro-Húngaro, que anteriormente tinha sido um rival da Alemanha na consolidação dos Estados Nacionais germânicos, sob a égide de um país líder, acaba se tornando aliada do Império Germânico, fundado pelo Otto von Bismarck. Já a Rússia, mesmo com suas questões imperialistas, mantém uma posição de neutralidade com o Império Germânico, sobretudo após a Guerra da Crimeia, em que os russos são humilhados por ingleses e franceses. Posteriormente, a diplomacia bismarckiana valoriza o esforço italiano de ressurgimento da independência dos territórios italianos que estavam sob possessão austríaca e financia, de certa maneira, a corrida para a unificação italiana. De maneira que, mesmo com a França, Bismarck é cauteloso. Ele não opta por humilhar a França, embora tenha anexado as possessões da Alsácia e da Lorena, que são um misto tanto de cultura francesa quanto de cultura germânica. A França e a Alemanha têm culturas similares e que têm uma causa em comum. Os dois países tiveram uma formação a partir da figura do Charles Magno, Carlos Magno, que foi o primeiro rei e imperador do Sacro Império Romano Germânico. Clark estabelece que a cadeia de alianças criada pela Entente e depois pela Tríplice Aliança acabaria desembocando na Primeira Guerra Mundial através de um sistema fraco de tensões. No final das contas, em Os Sonâmbulos, o autor britânico estabelece a seguinte questão: quem é o verdadeiro culpado da Primeira Guerra Mundial? Todos, no final da guerra, diziam que era a Alemanha. Alguns falaram que tinha sido a Áustria-Hungria. Outros declararam que tinha sido a Rússia. Alguns mais inflamados, a Sérvia. Mas no final, Christopher Clark conclui que todos são responsáveis de uma só maneira. Todos são sonâmbulos e no final o sonambulismo, estarem dormindo enquanto caminham, acaba tornando o conflito mais mortal até então. Deutschland über alles. Essa expressão do início do hino alemão é uma expressão firmemente nacionalista. Alemanha, Alemanha acima de todos. Ultimamente o hino alemão não pode utilizar esse refrão porque ele já é associado aos nazistas. Mas na época de Guilherme II era um ímpeto de mostrar que a Alemanha estava acima da Inglaterra, da França e da Rússia. No final, Guilherme II estabelece o seguinte: que os alemães são todos irmãos, sejam os austríacos, sejam os prussianos.
e que há uma conspiração europeia contra esses povos que estão digladiando por espaço no cenário europeu. Em relação a isso, vemos então que a composição do cenário europeu e do teatro de operações na diplomacia se torna cada vez mais tensa. De forma que há a crise do Marrocos, do Maghreb, que a Alemanha intervém diante da calcicante Império Espanhol e francês, e há também a intervenção da questão dos Balcãs. Dessa maneira, quando há o disparo da arma de Franz Ferdinand por Gavrilo Princip nas ruas de Sarajevo, após um erro de localização, falta de GPS, eu diria, acontece, enfim, a explosão do sistema tênue de alianças que existia na Europa. Por conta de uma falha do motorista e uma ré que acabou quebrando no final das contas, Gavrilo Princip, no final das contas, está cara a cara com o herdeiro do Sacro Império e também do Império Alemão, do Império Austríaco. E esse herdeiro acabaria levando o tiro. Incrível, porque Christopher Clark estabelece o seguinte, que Franz Ferdinand tinha um plano de federalização da Áustria-Hungria para respeitar as nacionalidades eslavas, os tchecos, os iugoslavos, os croatas, também os húngaros e outros personagens da composição da Áustria-Hungria. Contudo, com a morte de Franz Ferdinand, essa atmosfera de liberalização do Império Austríaco é ceifado em nome do militarismo revanchista. A Primeira Guerra se conflagra, primeiramente com a mobilização geral dos exércitos russos em defesa da Sérvia, depois o ultimato alemão, falando que os russos deveriam voltar à caserna, coisa que não foi respeitada, e posteriormente os alemães invadiram a França, passando pela Bélgica, violando assim a neutralidade histórica desse país, que era garantida desde o Tratado de Criação da Bélgica pelo Império Britânico, de maneira que os britânicos entraram em guerra para defender os interesses da Bélgica em questão. Isso entra também o Império Russo que era totalmente dependente dos empréstimos dos bancos franceses e do governo francês para a militarização do seu exército, modernização e a construção de ferrovias táticas que ligassem toda a extensão do território russo. A Transiberiana, que foi inaugurada em meados de 1912, foi totalmente financiada com empréstimos franco-belgas. Arbeit macht frei. O trabalho liberta. Essa é a frase mais hipócrita que existe do idioma alemão. É a frase que pintava os campos de concentração na entrada, em que os judeus eram conduzidos como gado pelas tropas da SS. Arbeit macht frei. Cidadãos que perderam sua cidadania eram tratados pior do que animais de rua, descamisados, desnutridos, sofrendo torturas e violências sexuais, morais e físicas. E tudo por uma vã promessa de deportação que os judeus acreditaram inicialmente que poderiam fugir da Alemanha nazista. Com a expansão da guerra, com a expansão do genocídio, Hitler decide que não vai mais deportar ninguém, nem para Madagascar, nem para o interior da Sibéria, mas que ele vai resolver de uma vez por todas, depois da conferência de Wannsee, convocada por Heinrich, por Himmler e por Göring, que irá eliminar os judeus da forma mais barata e industrial possível. A tatuagem que há na veia do judeu é um número de inscrição do cartão da IBM. A IBM norte-americana. Aufstanden aus Ruinen.
Outra expressão alemã que traduz o final da Segunda Guerra Mundial, a destruição da Alemanha, ressurgimento após as ruínas. É isso que quer dizer no final das contas. É como uma fênix, a Alemanha se ressurge, dividida, mas ainda assim com uma identidade própria. A Alemanha Ocidental, apoiada pelos americanos e pela OTAN, a Alemanha Oriental, satélite da União Soviética. A parte oriental da Alemanha acaba se tornando. A Alemanha Oriental correspondia a territórios anteriormente agrários dentro do próprio Saxônia e também da região central do Império Alemão, enquanto a Prússia Oriental foi deixada aos encargos da Polônia como espólio de guerra pela destruição ocasionada pela invasão nazista no dia 1º de setembro de 1939, e a região de Kaliningrado, que era a antiga cidade de Königsberg, cai em domínio soviético, participando até hoje da Federação Russa. De maneira que a porção ocidental da Alemanha fica submetida a julgo anglo-americano até a consolidação do Estado da Alemanha Ocidental, com capital na cidade de Bonn. De maneira que a indústria ressurge com financiamentos do Plano Marshall e, posteriormente, com financiamentos próprios da própria Alemanha. Ressurge, assim, a indústria Krupp, que agora não produz mais armamentos e sim elevadores. Ressurge também a Bayer, que agora não produz o Zyklon B, o veneno utilizado para matar os judeus, e sim inseticidas que são utilizados para o Brasil ultimamente. E a Volkswagen ressurge agora fabricando Fuscas e também outros elementos de automobilísticos para a população civil. Dessa maneira, a Alemanha ressurge principalmente pela sua nova industrialização, financiada pelos americanos, enquanto a Alemanha Oriental também ressurge através de planos quinquenais patrocinados pelo regime soviético. A Alemanha Oriental é a porta de entrada de uma economia planificada e, posteriormente, seria o cartão de visitas para a Cortina de Ferro. Os soviéticos tratavam com muita seriedade a questão da Alemanha, inclusive não incentivando o seu pleno armamento, mesmo considerando que essa zona era um foco de tensão com a OTAN. Em 1989, há a destruição do Muro de Berlim pelos próprios cidadãos alemães, com a vista grossa dos próprios soviéticos, de maneira que, em meados de 1990, a Alemanha Ocidental e Oriental se unem novamente.